Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, muita paz, um ótimo dia a todos nós, que Deus ilumine, nossas mentes e nossos corações. Gente, a nossa reflexão de hoje é de uma frase que eu li de um autor americano que dizia assim: educação sem ação é apenas conhecimento. E esse autor diz exatamente isso, que o educando fixa o processo educativo quando ele age, quando ele implementa aquilo que ele está aprendendo. E aí eu fui buscar, da época do Cristo, em Tiago 22, dizendo assim: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois isso equivaleria a enganar a si mesmo. Então veja que na época de Jesus nós já tínhamos esse conhecimento através de Tiago, que nos diz isso. É preciso que o processo educativo, ele seja acompanhado das ações que esse processo nos recomenda. Então é preciso que nós pratiquemos aquilo que estamos aprendendo, daquilo que estamos nos educando. Está aí em Tiago. Então, a espiritualidade amiga fala assim sobre o processo de educação. A tarefa da educação é, sobretudo, de iluminação de consciência, mediante a informação e a vivência do conhecimento que se transmite. Então, aí já vai um recado importantíssimo a todos que somos educadores. É uma transmissão do conhecimento acompanhado da vivência daquilo que se transmite. Vejam se não é o que recomenda Tiago e o mesmo autor que deu título ao nosso estudo. A educação sem a ação é apenas um conhecimento que se adquire. O processo educativo se completa, como diz aqui a espiritualidade, associando o conhecimento que se transmite no processo da educação, acompanhado que seja da vivência do educador e do educando. Então, ambos, tanto quem educa como quem recebe a educação, precisa vivenciar daquilo que se está aprendendo. Esse é o processo educativo verdadeiro. Dizem ainda: todos somos educadores e educandos, conscientemente ou não. É isso. Mesmo nós que já estamos na fase adulta, que estamos no processo de educar alguém, em algum momento também somos educandos, porque alguém nos ensina, A espiritualidade amiga, outras pessoas de jornada que trazem o seu conhecimento, que nos trazem, a sua vivência principalmente, também está nos educando. Então nós estamos aqui falando, gente, da educação integral do ser. Não apenas das bancas humanas, como também não apenas da educação moral e espiritual. Estamos falando do processo de educação completo que deva elevar o espírito a um patamar maior de crescimento e desenvolvimento. Mas vamos lá para o aprofundamento do nosso tema. Diz a espiritualidade amiga: a falta de estrutura moral do educador, isto é, quando lhe falta o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda, e a falta também do amor, constitui fator adverso ao êxito do empreendimento, que é base de vida na construção do homem integral. Então veja que a espiritualidade aqui colocou os requisitos mais importantes e básicos que deve haver em cada educador para que possa conquistar o êxito no processo educacional. Gente, a maior responsabilidade está justamente em quem educa, porque, como diz a espiritualidade, nós estaremos transmitindo valores que é preciso que possuamos,
estaremos transmitindo valores que nós estejamos vivenciando. Por quê? Porque a palavra educa, mas o exemplo educa mais ainda. Ele arrasta verdadeiramente aquele que é o nosso pupilo, aquele que é o nosso educando, né? Então, a estrutura moral do educador é fator primordial colocado aqui pela espiritualidade. Então, em algum momento, como dizem eles, somos educadores, em algum momento também somos educandos. Aos dois é preciso que haja a vivência, não é? Para que se consolide o processo educativo dentro de nós. Quando se educa, são canalizados os valores latentes no indivíduo para o seu progresso, fornecendo os recursos que facultam a germinação dessas potências que dormem no cerne do ser. Gente, é o reino de Deus em nós. Qual a nossa destinação? Vamos ver mais adiante. É o crescimento sempre. E os germens, essas potências iluminativas, residem dentro de nós. Então, o processo educador é um despertamento dessas sementes para que elas possam realmente brotar num campo muito fértil. Quem educa evita a manifestação da delinquência e do desequilíbrio social, estabelecendo metas de promoção da vida. Então não há outro caminho. Se queremos uma sociedade, gente, justa, abnegada, que se dedica ao outro, que pensa no bem comum, tudo passa pela educação integral do ser, não é? E aí vem uma advertência muito importante e muito interessante da espiritualidade quando diz assim: a punição significa falência na área educativa. Então percebam que no estágio atual desse plano de provas e expiações, o que é que enxergamos na sociedade? Métodos que vão se ajustando de punição para quem erra. E o que é que nos ensina aqui a espiritualidade? O processo deveria vir antes. Quando educamos o homem que chegará na sociedade, ele não mais precisará ser o quê, gente? Punido. Então, punição significa falência na área educativa. A repressão representa insegurança educacional e a reprovação demonstra fracasso metodológico. Então, guardem esses 3 itens como reflexão, não é? Então, um sistema social para ver equilíbrio, bondade, harmonia, senso comum, é preciso que essa sociedade tenha sido educada integralmente. E aí entra a proposta que nos traz a doutrina espírita pela fala consciente e iluminativa dos espíritos amigos e superiores. É preciso, gente, que o espírito reencarnante, sim, possa ser educado integralmente. Que ele tenha a felicidade de encontrar no plano material que o acolhe educadores conscientes, moralizados, já educados, para que lhe transmita bases sólidas de desenvolvimento, de crescimento e de consciência espiritual. O educando é material maleável, que aguarda modelagem própria para fixar os caracteres que conduzem à perfeição. Gente, Deus é infinitamente justo e bom e nos oportuniza oportunidades reencarnatórias para fazermos verdadeiramente um novo recomeço. E aí já tratamos aqui no nosso canal a importância, não é, da fase da infância para o espírito reencarnante, porque ele vem com o psiquismo maleável, pronto para receber as novas bases, as novas instruções que possam fazê-lo um espírito consciente e um cidadão de bem na sociedade que nós tanto almejamos que seja um plano de harmonia
e de paz. Então vejam aqui, diz a espiritualidade, o educando é material maleável. Sim, quando o espírito volta no processo reencarnatório, ele está apto a aprender novamente, a refazer as lições que não fez tão bem. Então nós voltamos a dizer, reencarnação é oportunidade abençoada de crescimento da alma em todas as suas vertentes intelectivas, morais e espirituais. É isso que nos orienta a espiritualidade superior. Aí diz assim ainda, o educador cria hábitos. Isso, gente, é muito importante da gente saber. Quando nós estamos educando, nós estamos criando no educando hábitos novos, não é? Esse não é o grande processo reencarnatório, é o recomeço, é criar novos hábitos na nossa jornada. Então dizem, o educador cria hábitos, estimula atitudes, desenvolve aptidões, conduz. É o guia, hábil e gentil, ensinando sempre pela palavra e pelo exemplo, não se cansando nunca do ministério que abraça. Gente, a nossa tarefa de educadores precisa ser finda. Nós não podemos desistir no meio do caminho. E o que é que dizem aqui os espíritos? Mais uma vez, reforçando a importância da condição daquele que educa, não é? Então, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Ficou em séculos para trás. Hoje, a verdadeira educação é outra. É sigam os bons exemplos, não é? Então, aquele que se coloca na condição de mestre, de tutor, de educador, precisa, sim, também fundamentalmente cuidar da sua própria educação, de criar novos hábitos, não é? De continuar seguindo aquilo que nos ensina a espiritualidade amiga. Dizem aqui os espíritos, vejam a advertência que não cansamos de repetir porque ela nunca vai se extinguir. Olha o que diz a espiritualidade. A escola é o prosseguimento de quem, gente? Do lar. É o prosseguimento. A escola não é o lar. O lar é a estrutura abençoada, ofertada por Deus, para que o espírito que reencarna ali encontre as condições necessárias, aptas ao seu crescimento, ao seu recomeço. Então dizem os espíritos, a escola é o prosseguimento do lar, e este é a escola abençoada, na qual se fixam os valores condizentes com a dignidade e o engrandecimento ético-moral do ser. Ou seja, tudo começa no regaço do lar. Porque senão nós vamos ficar repetindo. Sabe o que está faltando naquela pessoa? Educação doméstica, não é? Da urbanidade, da gentileza, do saber entrar e sair de qualquer ambiente, de ter compaixão, de ter bondade no coração, entendimento, resignação. Tudo isso, gente, se adquire com a base primeira do próprio lar, ou pelo menos deveria ser nesse ambiente abençoado, onde esse espírito reencarnante deveria encontrar essas bases sólidas do seu processo educativo nessa nova oportunidade reencarnatória. A tarefa primeira, dizem os espíritos, é do lar. A verdadeira educação ocorre no íntimo do indivíduo, sendo um processo verdadeiramente transformador. Então estamos falando agora aqui do processo educativo em si. É um processo, gente, íntimo, pessoal, intransferível, mas, como diziam os espíritos, profundamente transformador. Porque quando o espírito vai se educando, a vida se transforma verdadeiramente. Tudo que ele atrai é bom, é útil, é iluminado,
é feliz, é harmonioso. Então, a educação é esse processo íntimo de transformação. Parte nos vem do quem nos educa e grande parte é de nós próprios quando começamos a vivenciar aquilo que aprendemos. Diz a espiritualidade, nossa destinação é sermos espíritos puros. E aí, fundamentando isso, diz a espiritualidade, é certo que o homem se apresenta imperfeito, por enquanto, todavia, é potencialmente perfeito e cabe à educação o papel de o desenvolver. Gente, a espiritualidade sempre nos ensina isso. Nós somos potencialmente luzes. Nós somos potencialmente espíritos puros. É preciso que isso brote. É preciso que a semente germine. É preciso que floresça dentro de nós essas potencialidades divinas. Volto a dizer, é o reino de Deus em nós. A divina semente que nele jaz, a educação põe a germinar. Então, gente, o grande jardineiro do bem, não é? É exatamente o processo da educação. Quem faz germinar as nossas potencialidades divinas, que vão nos fazer espíritos realmente e verdadeiramente muito felizes. Sempre se educa e sai educado. Quando se está atento e predisposto ao ensino e à aprendizagem. Volto a falar, educador e educando se misturam no processo de nossa jornada evolutiva. Sempre estamos ensinando, sempre estamos ascendendo e temos um guia perfeito. Em qualquer ação, pensemos como agiria Jesus, o educador por excelência, não é? Aí diz a espiritualidade, Jesus, o educador por excelência, prossegue paciente, amando-nos e educando-nos, havendo aceito apenas o título de mestre, porque, em verdade, ele o é. Então, gente, não vamos perder de vista. Jesus é o nosso modelo e guia, o nosso educador por excelência. Então, é chegado o tempo de nós verdadeiramente nos educarmos, não é? Fazer brotar nossa potencialidade de luz, seguindo o mestre dos mestres, Jesus. Espero que tenham gostado de mais essa reflexão, que ela sirva como, não é, base para o nosso dia a dia. E esperamos em Deus, não é? Que a espiritualidade amiga nos ampare e nos assista. Se gostaram, peço, por favor, deixem o seu like, divulguem bastante e incentivem outros corações a se inscreverem aqui no nosso canal. Quando eu terminar, do lado aqui esquerdo fica um círculo com a nossa imagem. Ensinem as pessoas que clicando nesse círculo estarão podendo se inscrever no nosso canal. Paz e luz a todos e até o próximo sábado.